Ana Maria, eu gostaria que você fizesse um pequeno resumo de quem é Atílio, onde ele nasceu, e depois a gente vai entrar de fato no nosso tópico de hoje. Ok. Atílio Corrêa Lima, ele nasceu em Roma em 1901, quando o pai, que foi um grande escultor, Corrêa Lima, ele estava em prêmio de viagem pela Europa, e em Roma ele conhece a futura mãe, né, do Atílio. Então Atílio é italiano e desde cedo, muito criança, ele estava dentro do ateliê do pai. Então ele estava cercado pela nata dos artistas do Rio de Janeiro e também da Europa, porque por muitos anos o pai do Atílio manteve um ateliê em Paris. Ele inclusive descreve nas cartas que eu tive acesso no meu doutorado sobre essa experiência. Bom, o Atílio, ele foi um aluno da Escola Nacional de Belas Artes, onde ele fez o curso de arquitetura, e no final do curso, os melhores alunos eram premiados com um prêmio Caminhoar, que permitia, né, com valor, que esses alunos escolhessem o país que eles desejavam para fazer um curso de especialização ou uma qualificação. Então, em 1927, o Atílio parte para Paris, casado. Ele parte num transatlântico e vai, então, para Paris com a ideia de fazer cursos na escola, na Beaux-Arts. Mas quando ele chega na Escola de Belas Artes, estava acontecendo uma exposição. E ele então descreve para o pai, que na época era diretor da escola, dizendo para o pai que ele estava muito decepcionado, porque os trabalhos dos alunos, nada era superior àquilo que existia no Brasil. Então, o Atílio, ele era um apaixonado pelo Brasil, mas ele sempre buscava, nesse período que ele teve em Paris, aquilo que ele poderia depois devolver ao Brasil, tendo aquela bolsa de estudos. Então ele vai buscar no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris. Ele fica sabendo que tinha poucos anos, uns 3 anos, que tinham aberto um curso de urbanismo. E ele faz então, né, ele vai estudar, é um curso de graduação, então ele faz uma outra graduação em urbanismo. É importante dizer que o Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris, ele foi um dos primeiros cursos de urbanismo na Europa. Porque o urbanismo é uma ciência nova. É lógico que existia vamos dizer assim, o urbanismo na história. Ele era então realizado até então por engenheiros militares ou médicos sanitaristas. Então não existia a figura do urbanista, tanto que a palavra urbanismo, ela é uma palavra nova. Ela vem exatamente no final. Então aí tem até o Agache, que diz que foi ele que inventou o termo, né? Mas final do século XIX aparece esse termo de urbanismo, urbanista. Então há uma mudança da perspectiva de se ver as cidades. Então a escola de urbanismo, as escolas de urbanismo, elas surgem com a necessidade de ter uma resposta que angustiava os administradores de cidades. A pergunta era:
como vamos reconstruir as cidades destruídas durante a guerra. Então, existiu um impacto de dar uma resposta muito rápida na reconstrução de habitações. Não é? E, ao mesmo tempo, tinha uma questão. Vários sítios históricos tinham sido totalmente destruídos. E a pergunta era, nós vamos reconstruir tudo exatamente como era? Ou a gente vai deixar as marcas para que outras gerações saibam do que houve? Bom, então, a escola francesa, então, o IUP, ele vai organizar esse curso com o objetivo de formar os administradores, os funcionários públicos dos distritos. Mas o Atílio foi trabalhar como arquiteto no ateliê do Agache, na mesma época que ele era aluno do IUP. E quando ele foi se apresentar, ele estava deslumbrado, porque ele ia trabalhar no maior escritório de urbanismo do mundo, porque o Agache era um arquiteto que ganhava grandes concursos, né, de cidades, e na época o Agache estava fazendo os planos de melhoramento e embelezamento do Rio de Janeiro. O ateliê estava sendo contratado, e o Atílio o Atílio tinha, por conta do pai ser um grande escultor, e tinha muitos amigos, o embaixador brasileiro na França, ele vai falar do Villa-Lobos, ele vai falar da Anita Malfatti. Então ele circulava naquela nata de artistas que estavam no mesmo período ali. Então, nos planos que o Atílio trabalhou junto com a Agache, tem várias críticas sobre o que o Agache estava idealizando para o Rio. E há um fato muito curioso, e uma das maiores contribuições dessa pesquisa, é que vários colegas que escreveram sobre o Agache no Brasil não sabiam que brasileiros estavam na equipe. Quero aproveitar já do Agache e olhar para essa imagem que está aqui na tela para nós aqui, que é da cidade de Goiânia, né? Você acredita que tem o dedo do Agache nesse projeto? Adorei! A sua pergunta foi ótima. Sim! Então, essa, inclusive, é a grande contradição, porque apesar do Atílio falar o tempo todo de como o Agache era um zebroide e que ele queria levar para o Rio de Janeiro, né, Paris. E há uma contradição. Essa sua pergunta é ótima, porque mesmo ele criticando o Agache, o que ele fez foi o mesmo. Ele traz para Goiânia as lições daquilo que ele aprendeu lá no Instituto. Quando ele foi convidado pelo interventor, em 1932, ele vai para a cidade de Goiás, tem vários desenhos de bico de pena, fotografias, ele quer conhecer a capital. Aqui no território, ele faz o mesmo, faz os diagnósticos, mas o desenho que ele propõe para Goiânia
ele já estava pronto. Antes de chegar em Goiânia já estava pronto o desenho? Porque ele vem com uma receita de cidade ideal. Eu achei que não. Achei que ele tinha vindo, conhecido, olha, aquilo é plano, esse local é plano, é um local ideal, para depois fazer o projeto. Não, sim, ele até fala, quando ele faz o plano diretor de Goiânia, ele diz assim, que tinha facilidade de ser um território plano e que por isso ele então traçou essa praça, né, com as avenidas que convergem, mas o que eu quero dizer é que a concepção, o conceito já estava pré-definido porque ele aplicou as lições do Instituto. Então, ele a grande contradição, e que está dentro da sua pergunta, é que ele era um discípulo daquela escola, como o Agache foi também no período anterior, né, daquela escola da Buzzard, das perspectivas. Então, isso estava impregnado nele. Então, para o meu olhar, essa, para mim, é a grande contradição dele, né? Enquanto homem, ele era um homem num período de transição entre a escola clássica e o modernismo. Mas, para a gente entender melhor essa sua pergunta, Clodoaldo, eu acho que nós precisávamos de voltar um pouquinho no tempo, né? E para entender de onde surgiu essa ideia, onde ele foi buscar esse conceito, essa ideia, esse modelo de desenho urbano para Goiânia. Né? E aí a gente precisava de entender isso, voltando um pouco na história e vendo onde começou tudo isso. Ótimo, né? Muito bom. E para isso nós precisamos de ir até Karlsruhe, na Alemanha, Versalhes, na França, onde isso foi consolidado, né? E para a gente entender melhor até chegar no modelo que o Atílio trouxe para Goiânia. Ótimo. Que ele não desenvolveu esse modelo aqui, ele trouxe esse modelo para cá. Né? Warum Karlsruhe Fächerstadt genannt wird. Es war Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durach. Der Legende nach soll er das Jahr 1715 während einer Pause bei der Jagd im Hartwald eingenickt sein. Und von der Gründung einer Stadt geträumt haben. Und genau an der Stelle, an der er sich ausruhte, sollte das Zentrum der Stadt entstehen, das Schloss. Aus seinem Traum wurde Realität. Der Plan für die neue Stadt Karlsruhe wurde von Vermessern und Kartografen nach neuesten Erkenntnissen mit modernsten Methoden umgesetzt. Am 17. Juni 1715 wurde der Grundstein für einen Turm gelegt, den späteren Schlossturm. Er wurde zum zentralen Punkt der Stadt. 32 Straßen und Wege sollten strahlenförmig von ihm ausgehen. Von oben betrachtet erinnert der Stadtplan von Karlsruhe an einen Fächer. Daher der Name Fächerstadt. Das Schloss bildet den Mittelpunkt der Stadt. Der barocke Herrscher Markgraf Karl Wilhelm steht im Zentrum der Macht, wie sein großes Vorbild
der Sonnenkönig Ludwig XIV. In Frankreich. Im Schlossgarten im früheren Hartwald, wo sich einst der Markgraf ausruhte, finden die Menschen in Karlsruhe auch heute Erholung. Und Sie können von jeder der strahlenförmig verlaufenden Straßen den Schlossturm sehen. Eine Besonderheit von Karlsruhe, die der Vision des Stadtgründers Karl Wilhelm zu verdanken ist. Les origines de la ville de Versailles remontent au XIe siècle, alors qu'elle n'était qu'un village sur la route entre Paris et la Normandie. En 1575, le village est acheté par Albert de Gondi, un noble italien qui se liait d'amitié avec le roi Louis XIII. C'est lui qui lui fait découvrir la région en l'invitant à chasser dans les forêts de Versailles. En 1623, Louis XIII fait construire une maison de campagne à Versailles qui sera ensuite agrandie et transformée en petit château. En 1661, son fils Louis XIV décide de faire de Versailles son principal projet architectural et politique et commence les travaux d'agrandissement et d'embellissement du château et des jardins. En 1661, peu après la mort de son premier ministre, le cardinal Mazarin, Louis XIV décide de faire du château de Versailles un symbole de son pouvoir absolu et de son mode de vie extravagant. Il engage les meilleurs architectes, artistes et jardiniers de l'époque pour concevoir et construire un palais imposant et magnifique, reflet de sa grandeur et de celle de la France. Les travaux d'agrandissement et de décoration du palais ont duré une cinquantaine d'années et ont mobilisé plus de 30 000 ouvriers. Le palais était divisé en plusieurs appartements et salles, chacun ayant une fonction et un thème spécifique. Le palais était également entouré d'un immense parc comprenant des jardins, des fontaines, des lacs, des bois, des sculptures et des pavillons. Ce parc a été conçu par l'architecte paysagiste André Lenôtre, qui a utilisé les techniques de perspective et de symétrie pour créer un cadre harmonieux et impressionnant. En 1682, Louis XIV transfère officiellement la cour et le gouvernement de la France au château de Versailles, qui devient le centre du pouvoir royal jusqu'en 1789, lorsque la Révolution française éclate et qu'il perd sa fonction politique après avoir été pillé et saccagé par les révolutionnaires qui s'emparent d'un grand nombre d'objets et d'œuvres d'art. Pour loger la cour et les fonctionnaires qui se sont installés à Versailles en 1682, Louis XIV a également ordonné la construction d'une nouvelle ville autour du château. La ville de Versailles a été planifiée de manière symétrique et hiérarchique selon les principes de l'urbanisme baroque. Les rues et les avenues convergent vers le château qui est le centre du pouvoir et de la vision du roi. Cette proposition d'urbanisme repose sur trois idées principales: la symétrie, la hiérarchie et la monumentalité.
La symétrie s'exprime dans les tracés des rues et des avenues qui convergent vers les palais, centres et axes de la ville. Ces modèles d'urbanisme visaient également à intégrer la ville au palais et au jardin, en créant une continuité et une harmonie entre les espaces. L'urbanisme de la ville de Versailles cherche également à valoriser la nature, mais de manière contrôlée et ordonnée en suivant les normes géométriques et esthétiques du baroque. Eu vou ler uma frase aqui, já que você colocou, professor, do Atílio, lá no plano diretor, quando ele vai explicar o traçado. Certo. Então ele diz assim: guardado as devidas proporções, o efeito monumental procurado é do princípio clássico adotado em Versailles, Casury e Washington. Então, ele dá a dica. Ele já diz da onde que ele se inspirou. Por que ele trouxe esse desenho, né? Mas eu respondo uma parte somente do que o professor Bill coloca. Porque o que eu me perguntei no meu trabalho, da onde essa escola francesa vai buscar esse desenho? Não, porque são os paradigmas da escola francesa, que é quase uma receita, como eu faço uma cidade. Então, quando eu estava falando sobre a nova perspectiva, que não era mais sanitarista e nem de defesa, isso é uma coisa boa, né? Porque vocês tinham a cidade era construída na perspectiva de defesa, depois sanitarista. Aí veio o urbanismo. Qual é a perspectiva do urbanismo? É dar qualidade para quem? É para a cidade ou para a população? Não, para as pessoas. Para as pessoas. Principalmente, inicialmente, esse modelo aí de desenho urbano era o desenho urbano ideal para os governantes. Representava o poder deles. Exatamente. Mas o urbanismo ele vem então para focar nas pessoas, sim, na qualidade de vida. Porque aí o que é o discurso é que então você tem um olhar social, né? Então você vê a preocupação com os parques, com os espaços livres, porque é muito importante a gente olhar e entender que a Primeira Guerra Mundial ela teve um impacto principalmente psicológico nas pessoas e no sentido assim isso foi muito falado pelo grupo lá do dadaísmo, de como que o homem foi capaz de fazer tantas atrocidades. Então, o espírito novo dos modernistas, eles acreditavam que o homem poderia ser transformado pelo espaço urbano. Então, é esse novo ser social. A cidade tem uma outra perspectiva. Então, passa então a unidade de moradia ser pensada no tempo livre que esse trabalhador vai ter, aonde que ele vai ficar, as mulheres com a morte, né, dos maridos que foram para a Primeira Guerra, vai aparecer a cozinha, né, kitchen, que veio para facilitar a vida doméstica. Então há uma transformação não só no espaço urbano, mas também na máquina de morar, que é o que o Le Corbusier vai falar, né, também. Mas essa forma dessa cidade ideal, ela vai passar, então, por conceitos. Então, que cidade é essa que vai favorecer
esse novo ser que vai ser transformado por esse território. Então, o mais importante é entender que tem um poder central. Esse desenho, ele é concebido como uma tatuagem urbana que vai estar marcada nos territórios ocupados pelos franceses nas colônias da África. Isso é muito curioso. Eu comecei a puxar o fio da meada para dizer assim, bom, para eu entender Goiânia, eu tenho que estudar o Atílio. E para estudar o Atílio, eu tenho que saber por onde ele percorreu. E quem foi o orientador do Atílio? O Atílio foi orientado pelo Henri Prost. E o Prost, ele, como arquiteto, ele tem uma vasta produção durante esse período, o período pós-Primeira Guerra Mundial, que ele produziu as novas cidades nos territórios africanos. Então a gente vai ter Casablanca, Fez, Marrakech. É incrível. E quando eu fui ver a produção do Henri Prost, ele tem um respeito sobre a Medina, que é o que ele chama de cidade velha. Então ele não vai lá e passa uma borracha e destrói. Não, ele procura um vazio e vai e desenha o que ele chama de nova cidade. Então, esse modelo começa em Karlsruhe e Versalhes. Existe aí os dois foram mais ou menos ao mesmo tempo. Tá? Mas então, é meio confuso a gente dizer assim, não, Versalhes fez primeiro, Karlsruhe fez primeiro. Mas quem foi o arquiteto que projetou Versalhes? Qual? Versalhes? É o mesmo que projetou Karlsruhe? Não, do mesmo grupo? Totalmente diferente. Não, esses são momentos diferentes. Momentos diferentes. Então, Karlsruhe começa a ser construída no século em 1715, quando esse marquês, o rei Karl, né, ele saiu para uma caçada. E quando ele parou num determinado lugar para descansar, ele e todos os acompanhantes, né, eles montaram o acampamento e ali eles descansaram e pernoitaram. E aí quando ele acordou, ele achou o lugar muito bonito, muito interessante. Aí ele falou, olha, é para construir uma cidade aqui. E ele mandou construir a cidade, contratou os melhores arquitetos, agrimensores e os melhores profissionais da época, né, com as melhores tecnologias, e mandou fazer a cidade do jeito que ele queria. Ele falou, olha, eu quero uma praça central, aqui eu vou construir o meu palácio e quero todas as ruas convergindo para o palácio. Em Versalhes foi mais ou menos a mesma coisa. O rei Luís XIV, ele foi convidado para uma caçada numa vila que já existia, uma pequena vila, né? Que já existia tinha uma casa. Era um pequeno palácio de campo da uma família. Casa de campo. E aí ele foi para essa caçada, foi convidado, esse sujeito tinha comprado essa vila, essa pequena vila, essa aldeia, e ele foi para a caçada e descansou lá nessa casa de campo. E ele resolveu que ia transformar a casa de campo num palácio. Uhum. Aí ele contratou um arquiteto, isso em 1686. Não sei, mas foram muitos anos de construção. Durou 50 anos. Muitos anos. Foi 50 anos. E o reinado dele também foi longo. O Rei Sol. Isso. Durou 50 anos e 30 mil pessoas trabalharam na construção de Versalhes. Uhum. Então, o que aconteceu? Na realidade, o desenho urbano de Versalhes só foi feito
muito tempo depois do início da construção do palácio. O palácio foi feito primeiro. Depois que terminou, fica difícil a gente dizer que foi uma ideia do próprio Luís XV, que só foi terminar no reinado de Luís XV, né? Então, é meio complicado dizer se foi Versalhes ou se foi Karlsruhe que foi feito primeiro. Mas as duas, né, têm uma coisa em comum aí. Eu não sei se eu estou falando besteira, né? Eu não sou historiador e não conheço a história. Mas as duas nascem de algo que não está à beira-mar. Né? Ou seja, ela nasce de algo isolado, na qual, pô, se eu quero pensar numa cidade, então eu vou construir a minha casa aqui e vou fazer em volta todo o meu desenho. Parece que as duas nascem desse mesmo pensamento, dessa mesma ideologia. A mesma ideia. Ou seja, não há Só que preocupação aí, que em defesa da cidade, por exemplo, porque senão ele procuraria um morro para colocar a cidade. Então não houve a preocupação, e sim na qualidade, no conforto do rei ali que escolheu. E também isso mesmo a ideia? As duas partem desse mesmo princípio? É isso e mais um pouco. Porque, na realidade, o que eles queriam? Eles queriam a monumentalidade. Queria que a planta, o desenho urbano, representasse o poder do Estado, o poder do rei. Então, todas as ruas, de qualquer lugar que você estivesse dentro daquela cidade, que você olhasse, você ia ver sempre o poder, o palácio lá no centro. Ótimo. Aquela coisa monumental, né, que representava o poder deles. Isso foi a mesma ideia de Versalhes e Karlsruhe. Tanto que Theodore Roosevelt, no século XVIII, ele sai dos Estados Unidos e vai à Europa. E ele visita a cidade de Karlsruhe. Ele fica tão impressionado com o desenho urbano, com o modelo urbano da cidade, que ele volta para os Estados Unidos e contrata o arquiteto e manda reformular a cidade de Washington com o mesmo formato de Karlsruhe, com o mesmo desenho urbano de Karlsruhe, né? Tanto que até hoje, Washington, Karlsruhe, Versalhes e Goiânia têm a mesma proposta de desenho urbano, pelos mesmos motivos. A monumentalidade, representar o poder, as avenidas convergindo para o centro da cidade. Né? Mas tem uma diferença gigantesca aí. Duas delas nascem com o dono, concorda? Karlsruhe nasceu com... Como é que chama mais? O rei lá, o Carl Wilhelm. A outra nasceu com Luís XIV. E aqui nasceu com Pedro, e interventor. O Pedro, o grande mas Pedro. O Pedro, ele não escolheu. Escolheu. Sim. Esse modelo, a ideia de Pedro... Não, então eu posso... Agora eu vou falar. É só nesse sentido que eu quero entender, porque os outros, o rei Luís XIV falou assim, eu quero assim. O outro, não, eu quero assim, eu quero essa casa de campo aqui, que eu vou construir minha casa aqui, eu quero ter a cidade em volta. Mas quando Pedro traz o Atílio para Goiânia, ele tinha isso em mente, que eu quero estar no centro e o resto em volta? Ou não? Foi o Atílio que trouxe a ideia para ele? Porque é totalmente diferente das outras três. Porque quando o Washington foi fazer o Washington, ele foi lá, viu. Aí ele falou assim, então eu quero o meu poder aqui no centro e todos em volta. Não é assim? Mas e Goiânia? Como é que foi Goiânia com isso? Eu vou então voltar naquilo que o professor Bill falou, porque é importante entender que esse desenho de Goiânia é inspirado, e o Atílio fala onde ele se inspirou, aonde que a escola francesa foi buscar o desenho. Porque aí veio a pergunta, por que a escola francesa, o IUP, determinou nos seus paradigmas esse desenho? Né? Aonde está isso? Bom, lá após a Inquisição, Roma, a Igreja Católica, ela se vê perdendo seus fiéis. E há um Papa, o Sisto IV, que ele era a gente hoje seria um marqueteiro. Ele então, um Papa
pop. Ele chama um arquiteto, o Albert, para repensar o traçado de Roma, no sentido de propagar a fé através das procissões. Porque então você imagina, Roma tinha um traçado medieval ainda, com as ruas tortuosas, ruas escuras. Então ele traça, junto com Albert, a ideia de ligar os pontos que eram santos e sagrados, rasgando Roma em grandes avenidas que iam convergir para a grande Praça do Povo, chama Praça do Povo, e que ali tinham duas igrejas grandes, significativas e importantes. Então, esse desenho da tridente, que a gente chama do pé de pato, ele vem desse momento, e que aí a escola francesa se apropria num outro período histórico. Aí eu me pergunto, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, porque a gente vai lembrar que por muito tempo a Igreja Católica, né, essas praças, a gente tinha o rei, né, o Palácio do Rei, mas muitas vezes o que a gente tinha era a catedral. O poder, durante muito tempo, né, no período medieval, ele era, misturava, né, o rei ele tinha o poder santificado, né, nesse sentido. Então, quando você pergunta, mas foi o Pedro que falou eu quero esse desenho ou foi o Atílio? Então, vou falar um pouco desses dois homens, né, do mesmo tempo. O Pedro, ele era um médico muito culto e que conhecia Paris. Então, quando ele vai ao Rio de Janeiro em busca de um profissional para traçar a nova capital, o que ele queria era um desenho que fosse contrário ao passado colonial da antiga capital, das oligarquias. Então ele queria uma outra centralidade com um desenho moderno e para isso ele, então, sabendo que tinha um urbanista que tinha acabado de chegar de Paris, ele então contrata. O que a gente tem lá do desenho de Roma do Sisto IV vai, vamos dizer assim, destacar na paisagem de Roma a igreja, né, como um poder, como centro do poder, como, né, centro do poder pós-Inquisição, e que a França pega desse desenho clássico para marcar as suas colônias francesas, para dizer que tem agora um poder exercido por uma nação. E aqui, nesse desenho que a gente vê, o que está no centro é o Palácio do Interventor. E o mais curioso também, então aí você tem as secretarias fazendo, é um palco, né? A gente tem um palco que contorna, nós temos as passarelas que vão interligar os edifícios, e no centro da praça, o Atílio descreve um monumento ao bandeirante. Ele fala, então, que deveria existir um monumento ao bandeirante, que também parece uma contradição, mas ele está, na verdade, falando do próprio Pedro. O Pedro, lá no túmulo do Pedro, o Pedro, ele era intitulado o terceiro Anhanguera. Então, quando o Atílio fala que é o bandeirante, ele está falando que é o próprio Pedro. A Avenida Goiás
no plano do Atílio chamava Pedro Ludovico. Então, com esse rompimento que houve da igreja com Pedro, o Pedro perde as eleições para o sobrinho, que é o Jerônimo Coimbra Bueno, que trai o próprio tio, e tem o apoio da Igreja Católica. E aí, nesse momento que a igreja apoia o Coimbra Bueno, há uma doação de várias lotes na capital para a Igreja Católica. Então, quando o professor Bill comenta que há insatisfação da igreja de não ter um território marcado próximo do poder. E em Goiânia, todos olham e falam assim, porque o Atílio era muito católico, então ele desenhou o manto da Nossa Senhora. Então esse imaginário, ele está presente, as pessoas reduzem aquilo mas existia Nossa Senhora naquele... Não, lógico que não. Nunca, eu acabei houve, de dizer. Né? É a mesma coisa de Karlsruhe. Na realidade. Nunca houve. Não, nunca houve. Mas apesar que as nossas crianças até hoje aprendem dessa forma, que é o manto da Nossa Senhora. Mas na realidade, Clodoaldo, o que acontece? Os arquitetos e os urbanistas que projetaram essas cidades, eles projetaram com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, representar o poder, sim, né, a monumentalidade e o poder lá no centro, de onde emana todo o restante, as pessoas, os órgãos públicos, toda a sociedade, né? A partir desse centro é que a sociedade se organiza. Exatamente. É do ponto focal zero é que todas tudo as se organiza. Exatamente. É tão simbólico que há um desenho do Atílio que ele põe o ponto zero e dali é que ele traça as vias. Então você acha que ele saiu do ponto zero aonde aqui? O ponto zero é esse ponto esse do monumento. Então ele começou o desenho pelo monumento. Existe um desenho lá, ponto zero, ele marcando. Os arquitetos e os urbanistas, quando eles propuseram esse modelo de desenho urbano, na realidade, a intenção deles era uma. Tá? E eles representaram realmente o poder no centro da cidade, tudo mais, de onde emana toda a sociedade se organiza e se desenvolve a partir desse centro. Acontece que isso foi uma coisa que foi... uma ideia que foi, vamos dizer assim, foi atendida, né, a pedido dos próprios governantes. Tá? Eram eles que queriam que o poder estivesse representado ali. Só que as pessoas, a sociedade, as pessoas que vivem nessas cidades não entenderam isso. Cada lugar teve uma percepção diferente daquilo que os urbanistas estavam representando. Entendeu? Exatamente. Então, Goiânia, as pessoas aqui em Goiânia, o que elas viram naquele modelo de desenho urbano? Viram o manto de Nossa Senhora. É como se você tivesse feito uma coisa com uma intenção, você tivesse atirado na lua e acertado o sol. Entendeu? Então, as pessoas aqui entenderam como o manto de Nossa Senhora. Em Karlsruhe, teve o mesmo efeito inverso, vamos dizer assim. As pessoas entenderam que aquilo era a representação de um leque. No caso de Washington, as pessoas entenderam aquilo como símbolos maçônicos. Símbolos maçônicos? Sim. Porque qual que é o símbolo da maçonaria? Não sei. É um compasso e um esquadro. Isso é uma redução. Eu até comparo assim. Sabe quando a gente é criança? Eu, quando era criança e ficava vendo as nuvens, aí a gente vê um cachorrinho, vê um coelhinho. Então,
É uma redução. Mas no caso de Goiânia... Eu achei que de Goiânia maximizou. Não reduziu, não. Eu acho que maximizou o caráter fé, simbólico. O caráter simbólico da sociedade, da época. Sim. Aí eu concordo com você. Talvez na questão do leque, eu acho que é uma redução. É uma redução. Mas no caso de Goiânia... O que eu depois compreendi com a questão da leitura semiótica, aquilo que não se... As imagens falam muito mais. O que há? Quando a gente estuda as cidades coloniais, no território das cidades coloniais, a maioria delas elas são planejadas, você vai ver a prefeitura e você vai ver a igreja do lado, na Praça do Poder. Qualquer cidadezinha do Brasil funciona mais ou menos assim. Todas. Aí é muito curioso que aonde está a catedral e a igreja na praça principal da nova capital. Está no desenho. Está no desenho imaginário. Entendeu? Está no desenho imaginário. Aí as pessoas começaram a se perguntar, mas cadê? Aí olhou com mais detalhe, isso. Tá aqui. E por isso que eu concordo que foi maximizou. Porque agora, ele maximiza a fé das pessoas. Mas a catedral era para ser construída na Praça do Cruzeiro. Mas não que construiu. Tem a mesma proposta. É uma praça onde as ruas convergem. Mas aí eu vou voltar um pouco antes. Quando eu fiquei me questionando por que nesse desenho não está a igreja. E a resposta é o seguinte: o Pedro, ele rompeu com a igreja, ou a igreja rompeu com Pedro. E quando ele cria a comissão para a escolha do lugar, em 1933, ele coloca o presidente da comissão, era o arcebispo, né? Para ele ter um grande aliado. A igreja tinha muita força, até porque existia uma resistência em relação à mudança. E o Pedro, isso está no meu trabalho, isso é uma coisa, é uma contribuição nova, porque eu descubro que eu estava lá escrevendo, usando as fontes históricas conhecidas, e eu vou lá e repito, né, o que fala. A comissão do lugar escolheu Campinas em 1933, depois de várias visitas da comissão técnica e tal. Só que, quando eu abro a capa do plano diretor do Atílio e vou folhear e acho uma foto do Atílio em 1932, com um osso de ema, no meio da praça, naquele ponto lá, de gravatinha borboleta, com 2 ajudantes, e está escrito embaixo, de próprio punho, marcando, fixando o ponto 0 da cidade, 1932. Olha que loucura! Então, durante tudo que vinha para trás, até eu descobrir essa foto, sempre se contou que teve uma comissão que escolheu Campinas. Então, mais uma vez, o professor Bill, quem escolheu o lugar foi o Pedro. Pedro Ludovico. Não foi a comissão. Não foi a comissão. Eu acho que essa estratégia do Pedro Ludovico, ele repetiu essa estratégia várias vezes, inclusive no nome da cidade. Da mesma forma que ele tinha escolhido o nome, o lugar da construção da cidade, o Marco Zero, antes da comissão... Ele fez a mesma coisa com o nome. Ele fez a mesma coisa com o nome. Ele falou, não, faz um concurso aí. Aí o Jornal Popular, na época, fez um concurso para escolher o nome da cidade, que era para ser Petrolina. Não, Petrônio. Petrônia. Petrônia. Né? E ele não... Nem aí. Ninguém sabe. Cidade de Pedro. Ninguém sabe por que depois foi colocado o nome de Goiânia. Ele nem deu bola para Petrônia, para o nome do concurso. Não tinha nem o nome Goiânia entre as que participaram. Do concurso.
que é curioso é que quando a gente vai lendo, estudando, lá no livro da Ofélia, então ela conta desse concurso, então foi escolhido Petrônia e tal, e de repente, lá na frente aparece um decreto que o Pedro, então, escolhe o nome de Goiânia para a nova capital. Existe uma poesia famosa e tudo, mas não houve, na verdade, nada democrático. Uma outra coisa curiosa, Clodoaldo, também é o seguinte, é que, da mesma forma que as pessoas, cada lugar desse, eles fizeram uma interpretação diferente, sim, eles passaram também a representar o símbolo. Esse símbolo, né? Do imaginário. Cada um passou a representar de uma forma diferente. Mas aí, em Goiânia, por exemplo, tem muitos artistas plásticos, eles passaram a fazer uma síntese gráfica, do desenho, representando o desenho do manto de Nossa Senhora e assim por diante. Em Karlsruhe também. Você falou que tem até os leques. Tem os né? leques embaixo dessa praça central lá de Karlsruhe. Tem um grande estacionamento, que inclusive já teve várias propostas para fazer isso em Goiânia também. É verdade. Lá em Karlsruhe eles fizeram. Embaixo dessa praça, embaixo do palácio, estacionamento. É um estacionamento, milhares de carros. E em frente de cada vaga de estacionamento tem um leque. Cada artista plástico fez uma representação do leque lá e colocou na frente desses estacionamentos. É muito interessante. Muito interessante. Tá? Aqui, por exemplo, em Goiânia, o Sérgio Alcanfor, por exemplo, ele fez uma série de gravuras, né, representando o manto de Nossa Senhora em Goiânia. O Armando Godoy propôs um modelo de cidade que era diferente do modelo de Atílio. No caso do Armando Godoy, o que ele queria fazer? Ele queria representar, era uma coisa muito mais voltada para o cidadão, para o bem-estar, para a cidade ideal, do que para o poder público, para representar o poder público. Não era isso, a intenção dele não era essa. A intenção dele era representar um lugar agradável, bom para se viver, né? Aí o que ele fez? Ele fez as praças no centro das quadras e os cul-de-sac. Aí a pessoa chegava com o carro dele, chegava pelo fundo da casa, estacionava no fundo e a casa ficava de frente o que você está falando. Praça. As praças. Entendeu? E a praça era um lugar de convivência das pessoas. É verdade. Aquelas praças que estão abandonadas no setor sul, a maioria, era para fachada principal. As pessoas não entenderam isso. O que as pessoas fizeram? Fizeram as casas com a frente para a viela, que era para ser o fundo. Tá certo. E o fundo das casas ficou para as praças. Como isso ficou inútil, no final da década de 70, 77, 78, por aí... Foi o projeto Cura, né? Fizeram o projeto Cura, que era para revitalizar essas praças. Eu, inclusive, participei desse projeto, eu era estagiário lá no Grupo 4, trabalhei com o Solimar, com o Luiz Fernando, o Chibil. Eu desenhei muita praça daquela lá. E aí, eles fizeram o projeto de revitalização dessas praças, que era o projeto Cura, né? Revitalizaram as praças, mas as casas continuaram de frente para a viela e o fundo das casas para a praça. Todo mundo colocou o muro, fechou tudo e a praça ficou lá. Virou um lugar... Mas é quando a gente fala... Aí, quando foi mais tarde, resolveram cortar essas praças com as ruas. Aí fizeram a Avenida Cora Coralina e outras ruas. Algumas foram vendidas. Né? E aí desvirtuou tudo. Mas lembrando que esse era um modelo, e aí há uma questão equivocada, que também é outro mito, em nenhum momento o Atílio escreve que ele fez uma cidade-jardim, porque o modelo não é de cidade-jardim. E esse desenho que foi feito para um bairro-jardim, não uma cidade-jardim, que é uma parte da cidade,
era um modelo importado. E como o professor Bill falou, por que não deu certo? Porque lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas não dão o valor que nós damos ao veículo. Como é que a pessoa vai dizer assim, o carro ia ficar escondido da fachada principal, né, Bill? Pelo fundo. Essa é a primeira questão, né? Não compreender que a fachada principal eu não viria meu carro. Goiânia perdeu muito a partir do momento que a sede da prefeitura foi lá para a rodovia. Nós temos aos poucos essa praça sendo esvaziada e perdendo o seu caráter simbólico. Mas isso é um fenômeno que vem acontecendo há muitos anos. Esse processo de centralização e descentralização das cidades, né? Goiânia passou por esse processo. Outras cidades, São Paulo, tem um problema seríssimo com o centro de São Paulo, está todo descaracterizado, foi tudo abandonado, porque no final da década de 70, o centro das cidades começou a ficar muito, vamos dizer assim, congestionado, né? As cidades não suportavam mais todo o movimento no centro das cidades. Aí começaram um processo de descentralização das cidades. Isso aconteceu em São Paulo, Goiânia e muitas outras cidades no mundo todo. No caso de Goiânia, os bancos, todo o poder econômico estava ali na Avenida Goiás. E a ideia era transferir para a Praça Tamandaré. O poder judiciário também, a ideia era tirar o poder judiciário do centro e ali do Bosque dos Buritis, né? Transferir o fórum para outro lugar. Como foi transferido aqui para Água Branca? E a mesma coisa era a prefeitura. O prédio da prefeitura era ali ao lado do Palácio onde hoje está o cavalo com o Pedro. Com o Pedro. Que é também algo assim bizarro. Mas o que eu Mas aí, por causa disso, teve esse processo de descentralização. Agora os centros das cidades estão morrendo. Sim. Né? E aí estão começando agora um outro processo para revitalizar o centro dessa cidade. Bom, mas eu queria só retomar aqui para finalizar, deixando então para... Então esse traçado de cidade ideal, além dessa praça principal com as avenidas que convergem, tem outros elementos marcantes, que é o portal da cidade que liga. O que é o portal da cidade? Como o professor Bill falou, todos que chegam ali na estação ferroviária deveria enxergar a praça. O palácio, o poder lá do outro lado. Infelizmente, aqui no desenho, o Atílio era também paisagista, não era para ter aquela arborização que foi alterada, era para ter as palmeiras imperiais que levava a esse olhar para direcionava o olhar para o palácio. Exatamente. Além do portal da cidade... Então, o principal portal de entrada era a estação rodoviária, a estação ferroviária. Exatamente. Porque era a única ligação que tinha com o restante do país, era a estrada de ferro. Não tinha rodovia que ligava Goiânia a lugar nenhum. Quando a gente tem a planta original de Goiânia, a gente percebe uma desproporção entre a cidade e um aeródromo enorme dentro do centro da cidade, que é hoje a nossa praça do avião. A Praça do Avião, Praça Santos Dumont, né? Que a gente chama de Praça do Avião. O entorno dessa praça hoje é o setor aeroporto. Exatamente. Mas então, e aí o Atílio, né,
é até curioso, porque ele, quando estava na França, ele participou de uma missão francesa, Brasil-França. Ele já não estava mais trabalhando lá no Agache e tinha que complementar a renda. E ele foi então se apresentar como um controlier, que é alguém que monta motores de aviões. Então ele tinha um desenho e ele montava as peças. E foi muito curioso que nas cartas ele descreve essa paixão dizendo para o pai, né? Nossa, como que usa uma máquina para matar pessoas, se no Brasil esses aviões, né, eles podiam ligar territórios totalmente isolados. E é o que ele faz quando ele desenha Goiânia. Então, o portal principal não foi o aeroporto. Ele deixa marca da ferrovia, que chega muitos anos depois, vai chegar na década de 50. Essa fala do Atílio em dizer da onde ele se sente inspirado para fazer Goiânia é uma frase que até então estava perdida e que o professor Bill resgata e junta, né, une essas 3 cidades em territórios totalmente diferentes. Em épocas totalmente diferentes. Momentos diferentes. E acha um elo, né, entre esses 3 personagens também, que idealizaram essas 3 cidades, né? L'urbanisme de Versailles est donc l'expression de l'art et de la politique du roi Louis XIV, qui cherche à créer une ville idéale, à la fois symbole de son pouvoir absolu et modèle pour les autres villes de France et d'Europe. L'urbanisme de Versailles est sans doute l'un des plus influents et des plus admirés de l'histoire.